Queridos, tudo bem? Hoje eu trago aqui um plano de ação, certo? O que é um plano de ação? O plano de ação, ele tem como objetivo reorganizar, provocar mudanças em um determinado aspecto da realidade observada em sala de aula, né? A disciplina é a gestão educacional, então aqui o objetivo é falar sobre o bullying na escola e crimes cibernéticos, né? Por quê? Porque a cada dia que se passa é verificado no ambiente escolar o bullying, né? As agressões verbais, físicas que ocorrem com os coleguinhas. E por que falar dos crimes cibernéticos? Porque cada dia que passa, as crianças elas são inseridas, né, na tecnologia, no mundo virtual desde cedo. Então, o correto é que a família e a escola oriente aos alunos, né, aos discentes, sobre o perigo de utilizar as redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, para denegrir a imagem do outro, né? Porque o bullying, ele é um crime, né? E a pessoa, ele pode responder sim pelos seus atos, né? Então, assim, qual é a competência, né? Então, assim, mudar o comportamento do alunado dentro do ambiente escolar com o intuito de promover um ambiente de paz dentro da escola, dando ênfase às diferenças étnicas e culturais que compõem a sociedade. Então, os objetivos é conscientizar os discentes da importância do respeito ao próximo e à diferença, porque cada dia que passa nós estamos percebendo, né, adultos ruins. A palavra é essa, são pessoas ruins porque não tiveram uma boa educação, certo? Que acha que chamar o outro de baleia, de dizer que o outro é escurinho, certo? E que chamar o outro de magrelo, né? Ou salsicha. E veja também uma outra vertente, né? Existem crianças que sofrem bullying por gostarem de estudar. Então isso realmente é algo impactante na sociedade de hoje. Não é comum isso. Então isso aí nós percebemos o quê? Há também uma falha aí na educação dos pais, que não estão presentes na educação desses filhos, certo? E a escola, ela não pode assumir toda essa responsabilidade, mas ela pode colaborar para que, né, aquele estudante, né, modifique seus pensamentos e compreenda que denegrir o outro e maltratar alguém é algo que, dependendo da dimensão, é caracterizado como crime, né? Ou seja, bullying é crime, né? Então, nós, além desse objetivo de conscientizar os discentes, né, o objetivo também é explicar o que é crime cibernético, promover um convívio harmônico na escola, e eu acrescentei aqui evitar a evasão escolar. Por quê? Porque muitas crianças, adolescentes, acabam deixando de frequentar a escola porque não aguentam o bullying que acontece. E existem professores que ou não estão preparados para lidar com a situação ou preferem fechar os olhos e não fazem intervenção em sala de aula para proibir esse tipo de prática, né? Então, é interessante que nesse plano de ação ele seja realizado com toda a comunidade escolar, né? O gestor, ele pode, ou ele mesmo pode ministrar a palestra, ou um supervisor pode ministrar a palestra, ou ele pode chamar uma pessoa que seja bastante conhecida naquela localidade, um policial ou um advogado, né, para ministrar a palestra para que os alunos compreendam como é perigoso essa prática dentro do ambiente escolar e fora também. Então, aqui no caso, esse plano de ação é para os discentes do quarto e quinto anos, né? Por quê? Se tudo está na base, tudo começa na base. Então, se a criança ela não foi bem alfabetizada, ela não vai saber ler e compreender o que foi lido. Se a criança, desde cedo, ela não entende que bullying é crime, ela vai perpetuar isso nos outros anos, né? Então, assim, o ideal é educar, né? Ensinar tudo como deve ser desde a base.
Então, o desenvolvimento, né? Então, aqui tem alguns teóricos que eu trouxe, coloquei aqui, né, para vocês. Então, segundo Whitman, a gestão democrática da escola é cada vez mais exigida para que a escola cumpra sua função educativa. O crescimento dessa exigência decorre da própria essencialidade do trabalho pedagógico e do contexto histórico no qual a educação se realiza. Então, na gestão democrática, todos participam, toda a comunidade escolar participa, porque todos crescem juntos. Então, para Oliveira, né, o maior desafio dos tempos atuais é promover a mudança das concepções que fundamentam a organização de todo o universo da educação pública escolar, na perspectiva da qualidade, da garantia das aprendizagens significativas, da inclusão e do reconhecimento da diversidade. Então, assim, a inclusão e o reconhecimento da diversidade, eu posso dizer que são desafios, né, hoje do gestor, do supervisor e do professor, certo? Então, principalmente o reconhecimento da diversidade, porque hoje em dia as pessoas estão banalizando o ódio, certo? Como se fosse uma coisa natural. É natural eu maltratar você, chamar você de baleia, você de salsicha, você de neguinha. É natural, de macaca, é natural. É natural. O indivíduo, né, as coisas vão se perpetuando que a pessoa não passa nem a refletir do que está fazendo. E com isso o que acontece? Né? Surge seres, deixa eu ver aqui uma palavra para caracterizar, seres medíocres na sociedade, né, com comportamentos terríveis, né? Poderia colocar aqui um outro adjetivo, mas terríveis ficou melhor. Então aqui, para Ana Beatriz Silva, ela tem livros bastante interessantes, essa psicóloga. Ela fala sobre bullying e mentes perigosas na escola. Eu super indico esse livro para todos os professores, porque o professor ele não está ali só para ministrar a aula. Quando o professor, eu como professora, quando eu vejo qualquer atitude de bullying em sala de aula, eu faço logo uma intervenção e deixo bem claro que eu defendo o agredido, não o agressor. E para o agressor, eu deixo bem claro que se ele não parar, ele poderá responder pelos atos dele. Se ele for de menor, quem responde pelos atos dele são os pais. Para que eles façam a reflexão. A criança não pode crescer assim, achando que tudo é permitido, porque não é. Então, assim, os valentões não estão somente nas escolas, eles podem ser encontrados em qualquer segmento da sociedade. Os bullies juvenis também crescem e são encontrados em versões adultas, ou amadurecidas, ou melhor, apodrecidas, né? Porque um ser que cresce ruim é porque não teve a educação educada, nem na família, e não teve essa oportunidade também na escola, certo? Se bem que trabalhar a questão do bullying e dos crimes cibernéticos na escola e chegar em casa, o pai e a mãe não der aquele apoio e não reforçar o que foi dito, ou vice-versa, não vai adiantar em nada. A verdade é essa, certo? Porque vai crescer uma pessoa ruim e apodrecida na sociedade. E, muito embora o termo bullying originalmente tenha sido empregado para definir atos de tirania e violência repetitivas no âmbito escolar, muitas vezes também é adotado para explicar todo tipo de comportamento agressivo, cruel, proposital e sistemático inerente às relações interpessoais. Então, maltratar o outro não é normal. Quem maltrata o outro está cometendo um crime, e isso deve ficar claro desde cedo para o estudante, para qualquer indivíduo, né? Porque hoje o que acontece? Nós percebemos um alto índice de agressão à mulher, que é um bullying, né? Então, tem que procurar a delegacia da mulher, não é isso? E outras coisas mais que acontecem por aí que nós estamos vendo constantemente nas mídias. O que é bullying? Bullying é um termo da língua inglesa, né, que significa valentão, que se refere a todas as formas de atitudes agressivas, verbais ou físicas, intencionais e repetitivas. Vejam que aqui tem a palavrinha intencional. A pessoa sabe o que está fazendo. Ela não é ingênua. Ela está fazendo para agredir. E a repetição é para amedrontar o outro, para que o outro fique com medo dele ou dela e não procure
né, o lugar adequado. Eu sempre digo aos meus alunos que quem estiver sofrendo qualquer tipo de bullying, mesmo quando não esteja presente em sala de aula, me comunique, chegue no meu ouvido e deixe o recado, porque eu vou manter o anonimato e vou tomar providências, né, que ocorrem sem motivação evidente e que são exercidas por um ou mais indivíduos, causando dor e angústia. E com essa dor e angústia que o agressor causa no agredido, faz com que ele deixe de frequentar a escola. Então, o bullying no Brasil é traduzido como ato de bulir, tocar, bater, socar, zombar, tripudiar, ridicularizar. Colocar apelidos humilhantes, como já dito aqui, né? Baleia assassina. Não basta chamar de baleia, ainda chama de baleia assassina, né? O salsicha de Scooby-Doo, a girafa, né? E assim vai. Com o objetivo de intimidar, humilhar ou agredir. Então veja que o objetivo é esse: intimidar, humilhar e agredir fisicamente a vítima. Se essa vítima ela tem a ciência desde cedo que medidas cabíveis poderão ser tomadas contra elas, ela não vai praticar o bullying. Não vai. Então, o bullying se divide em bullying direto e bullying indireto. O bullying direto, ele é mais comum entre os homens, tá? E o indireto entre as mulheres, tá? Que aqui nesse caso, por isso que tem, né, a Delegacia da Mulher, para que as mulheres façam denúncia e acabam não fazendo com medo do agressor. Então, assim, vocês vejam que o agressor, ele causa um dano tão ruim à sociedade que tem mulheres que ficam com medo, né? A dica que eu dou é a seguinte: mesmo com medo, faça denúncia. Tipos de bullying, né? Existe o bullying físico, verbal, material, moral, psicológico. Tem o bullying sexual também, mas aqui não compete, no caso, para a palestra para os discentes do 4º e 5º ano, porque são crianças, né? Então, assim, o correto é que você fale de uma maneira mais lúdica, né, para as crianças. Então, ou o palestrante também, né? Porque o gestor, se ele não quiser ministrar a palestra, ele pode convidar um policial bastante conhecido naquela localidade, pode convidar também algum advogado para ministrar a palestra, para que as crianças compreendam melhor. Porque às vezes, quando só o professor, né, fala a questão do bullying, dos crimes cibernéticos, a criança não entende. Mas quando vai lá um policial, uma pessoa que é renomada no assunto, né, eles respeitam mais, né, e vê assim, um policial. Eu digo isso por experiência, certo? Que eu já fiz isso várias vezes em sala de aula, que eu gosto muito de trabalhar com essa temática. Os alunos, quando você convida uma pessoa de fora, principalmente se for um policial respeitado e tal, eles enxergam o assunto de outra maneira. Eles entendem bem melhor o recado. Então, o bullying físico é quando você empurra, soca, chuta, belisca ou bate em alguém. O verbal é apelidar, xingar, insultar, zoar. O material é destroçar, estragar, furtar, roubar. Já presenciei cenas de crianças de pegar o lanche do outro e jogar no lixo. Entendeu? Isso não existe. Então, é moral, difamar, disseminar rumores, caluniar. Isso acontece também muito na internet, né? Aí já entra os crimes cibernéticos. A psicológica, né? Que é ignorar, excluir, isolar, perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, tiranizar, chantagear, manipular, ameaçar, discriminar e ridicularizar a pessoa. Então, as pessoas que possuem esse tipo de características são seres desprezíveis, né? Na realidade, a verdade é essa. São seres doentes que precisam ser tratados, tá? E a escola, junto com a família, ela precisa trabalhar isso para que não se perpetue na sociedade. Os crimes cibernéticos, né? É o quê? Divulgar imagens, criar comunidades, enviar mensagens, invadir a privacidade, né? O cyberbullying é praticado por meio da internet de celulares, geralmente de forma anônima. Mas nem sempre é de forma anônima. É constante a prática de uma menina vai lá, posta uma foto, né? Aí os outros começam a xingar, né? Então, é algo que realmente é preocupante. E outra, as crianças, elas não têm, né, perante a lei, né, as crianças, ela não têm ainda a idade de ter, né, página no Facebook,
no Instagram ou na internet. Há uma faixa etária determinada para que a pessoa entre nessas mídias sociais, mas, enfim, os pais acabam deixando ou os próprios pais abrem as páginas para as crianças. Então, vocês vejam como o ciclo é vicioso. Bullying é crime, né? A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado inclui no Código Penal o crime de intimidação vexatória, ou seja, o bullying. Praticar o bullying é crime e isso deve ser deixado bem claro para as crianças. Os atos de bullying ferem princípios constitucionais, respeita a dignidade da pessoa humana e fere o Código Civil, que determina que todo ato ilícito que cause dano a outro gera o dever de indenizar. Então, se for de menor, tem alunos que falam assim, mas eu sou de menor. Se você é de menor, não responde, mas seus pais respondem. Você vai querer que seus pais fiquem presos por uma atitude inconsequente sua? Aí, assim, a criança começa a refletir, o adolescente começa a refletir, né? Esse caso, a palestra para adolescente ou adulto, né? Então, assim, como o alvo do plano de ação são crianças, né, do 4º, 5º ano, é interessante que o profissional, seja lá o gestor, o supervisor, ou o palestrante de fora, o policial, ou o advogado, coloque imagens, né, do mundo infantil para que a criança se identifique ali, né. Muitas levantam as mãos. Já aconteceu isso comigo, não sei o que, fulaninho faz isso, tá vendo que isso não tá correto? É muito interessante trabalhar essa temática em sala de aula. Então, aqui eu trouxe uma imagem do bullying físico, né, do bullying psicológico, a criança que é acuada, o bullying verbal, né, são os apelidos, e o cyberbullying, que são as mensagens que são colocadas nas mídias sociais. Né? Aqui também eu trago a Mônica, né? Aí o Cebolinha chamando Mônica de gorducha, baixinha. Isso aqui já é uma prática de bullying, né? Isso aí deve ser exterminado, não deve ser perpetuado na sociedade. E Magali dizendo a Cebolinha que isto é bullying, né? Aqui tem sempre a criança que é mais forte e que não gosta assim de estudar, escolhe crianças mais indefesa, né? Então, para serem o alvo. O agressor, interessante, o agressor não escolhe um do mesmo top, porque ele sabe que a pessoa que está ali, no mesmo tamanho, no mesmo nível dele, o bullying não vai emplacar. Ele escolhe pessoas indefesas para praticar o bullying. Aqui nós temos outra cena também dos Simpsons, né? Dois grupos brigando por causa do bullying. Nós temos o bullying moral, nós estamos vendo aqui um menino estudando e o outro aqui conversando com os coleguinhas que, como se estudar fosse ruim, né? Vejam a que ponto chegamos. Você estudar demais, pode ser uma vítima de bullying. O bullying psicológico, jogar insetos, amedrontar, né, também. E aqui quando você vai mostrando, ou o palestrante vai mostrando as imagens, as crianças se identificam, começam a levantar a mão e a exemplificar. Na internet também, poxa, a criança vai lá, coloca uma foto que a criança, ela não pode, né, colocar. Tem uma faixa etária determinada, tanto para entrar no Facebook como no Instagram. Então, o que acontece? Você colocou lá uma foto e vai lá, a pessoa no comentário, ao invés de elogiar, coloca lá narigudo, cabeçudo. Pô, a pessoa já fica ali deprimida, já fica triste. Se você não pode, se você não tem a capacidade de elogiar, não maltrate, né? Fique na sua. Aqui tem o nerd, né? O nerd sempre sofre, gente, é incrível, porque assim, a quantidade de estudantes que gostam de estudar não é muito alta, né? E quando existe, assim, uma pessoa que estuda muito, que é chamado nerd, né, ou CDF, ele sofre o bullying. Então aqui, o menino estiloso, como acha assim, que se vestir bem, etc., é o que dá status, né? Começa a fazer bullying com o menino que estuda bastante. Aqui também nós temos o outro chamando coleguinha de baleia.
Aqui a pessoa já está isolada, aí chegam as colegas para agredir verbalmente, psicologicamente. Então, assim, o bullying é um problema mundial, podendo ocorrer em praticamente qualquer contexto no qual as pessoas interagem, tais como escola, faculdade, universidade, família, mas pode ocorrer também no local de trabalho e entre os vizinhos. Por isso que é importante trabalhar essa temática para que as pessoas compreendam o assunto e, se isso acontecer, procurem seus direitos. Os agressores são pessoas que têm pouca empatia, pertencentes a famílias desestruturadas, em que o relacionamento afetivo entre seus membros tende a ser escasso ou precário. São pessoas infelizes. Na realidade, quem pratica bullying são pessoas infelizes. Por outro lado, o alvo dos agressores geralmente são pessoas pouco sociáveis, com baixa capacidade de reação, porque o agressor não vai agredir aquele que ele sabe que vai replicar, né? Que vai, não é nem replicar, que vai se defender, né? Ele vai procurar uma pessoa indefesa, porque o objetivo é torturar mesmo, ou de fazer cessar os atos prejudiciais contra si, ou seja, são pessoas inseguras. Então, assim, por experiência própria, eu sempre chamo um delegado para ministrar as palestras, né? Ele traz muitas histórias interessantes por ele ser conhecido, certo? E por ele ter já vivenciado, né, várias histórias, e que isso fica, a mensagem que ele traz fica na mente das crianças e aprendem. Após a palestra, geralmente eles ficam bastante reflexivos. Eles ficam reflexivos e quando começa, isso é bullying, eu vou falar com a professora, eu vou falar com a diretora, eu vou falar com a supervisora, e tem que falar mesmo, tem que falar para que isso não se perpetue no ambiente escolar e em local nenhum, né? Então, quais são as consequências do bullying? Distúrbio do sono, problemas de estômago, transtornos alimentares, irritabilidade, depressão, transtorno de ansiedade, dor de cabeça, falta de apetite, pensamentos destrutivos, como o desejo de morrer, entre outros. Então, você veja que tudo isso aqui é gerado por pessoas mal amadas, né? Que estão ali para perseguir, denegrir o outro. Isso é muito triste. O bullying atrapalha a aprendizagem do aluno, além de afetar o seu comportamento fora da escola, né? Então, assim, quando o bullying começa a atrapalhar a aprendizagem do aluno, há evasão escolar. E a evasão escolar não é legal para nenhuma escola e nem para o país, né? Principalmente para o Brasil, que tem muita coisa a ser mudada, né? Se os governantes investissem realmente na educação como deve ser, né, o nosso Brasil seria diferente. Então, assim, bullying na escola, diga não. Bullying não é brincadeira, o bullying é crime. Respeitar ao próximo é respeitar a si mesmo. Eu trago aqui várias crianças diferentes, né, inclusão. Trago também a imagem da Turma da Mônica, né, todos são diferentes, mas todos são unidos. Aqui mais uma vez a diferença, né? Mas todo mundo unido. Enfim, espero que vocês tenham gostado da sugestão do meu plano de ação de trabalhar bullying na escola e os crimes cibernéticos. Até a próxima.